Hoje é 30 de setembro, o mês do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E muitas pessoas às vezes acham, ufa, até que enfim acabou esse mês, porque eu não aguentava mais ouvir falar sobre o Setembro Amarelo. Mas na realidade ele é um mês todo dedicado, à prevenção ao suicídio. Mas como assim? É possível prevenir o suicídio? Sim. É possível prevenir. Algumas pessoas têm medo de falar sobre o suicídio porque acham que isso vai acabar estimulando, mas é pelo contrário. É um mês dedicado para que possa haver debates nas empresas, nas escolas, nas universidades, que a gente possa atingir o maior número de pessoas e poder falar sobre isso, porque é dessa forma que a gente consegue prevenir o suicídio. Mas não é porque o mês está chegando ao fim que a gente vai parar de falar sobre isso. Na realidade, deve ser uma campanha, motivada o ano todo, não só no mês de setembro. Mas é claro que nesse mês há uma dedicação especial, as mídias acabam dando mais ênfase, as universidades, as empresas abrem seus espaços para que possa haver uma divulgação. Mas eu queria conversar com vocês e trazer alguns dados importantes, por exemplo, sobre a questão do suicídio. São registrados no Brasil aproximadamente 13 mil suicídios. É um número muito alto. E se a gente pensar no mundo todo, chega a mais de 1 milhão. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida, comete um atentado à própria vida. E aí, algumas etapas são importantes para a gente entender, Por exemplo, o pensamento. Então, a pessoa, para chegar lá no fim e concretizar aquilo que ela deseja, primeiro ela pensa, depois ela planeja, depois ela faz algumas tentativas e o quarto e último etapa, é o fim, que a pessoa consegue de fato tirar a própria vida. Mas talvez você esteja se pensando, esse fenômeno será que é recente? Será que é por causa da pandemia? Ou porque a nossa sociedade está mais ansiosa? Não, é um fenômeno bem antigo, já descrito em vários livros da história, ao longo da história da humanidade, de todo o desenvolvimento da humanidade, então não é algo recente. É claro que alguns fatores são mais importantes. Então, se a gente pensar, como por exemplo, na pandemia, a gente teve isolamento social, quarentena, é lógico que isso vai aumentar, vai acabar dando uma oportunidade para que o número de suicídios aumentem. E a gente precisa ficar mais atento. Mas a gente tem fatores psicológicos e biológicos, inclusive genéticos. Então, se você conhece alguém que tem histórico familiar de suicídio, é possível que essa pessoa tenha uma chance maior de cometer. E é importante ficar atento. Fatores culturais e socioambientais, como a pandemia ou a perda de um emprego, o término de um relacionamento, enfim, todos esses fatores são importantes. Outra situação também. Ao longo da vida, estima-se que de cada 100 pessoas, 17 vão pensar. É um número assim que a gente até se assusta, e desses 17, 5 vão planejar, 3 vão tentar e 1 vai conseguir de fato chegar a cabo, chegar ao fim de tirar a própria vida. E existem alguns mitos importantes que a gente tem que levar em consideração. O primeiro mito, e é o mais clássico, é que a pessoa, o suicídio, ele é uma decisão individual e cada um tem o pleno direito de exercer o seu livre-arbítrio. Mito ou verdade? Isso é mito, gente. Por quê? Os suicidas estão passando, invariavelmente por uma doença mental, que vai alterar a sua forma de pensar, a sua percepção da vida, o seu julgamento. E geralmente essas doenças são mais comuns, como por exemplo a depressão, ansiedade, uso e abuso de substâncias, transtorno bipolar, Então essas doenças alteram o julgamento da pessoa, alteram a percepção, alteram o seu juízo, então ela não está no estado normal. Tanto que depois que a pessoa faz o tratamento, por exemplo, para a depressão, a vontade de morrer desaparece, a vontade de morrer some. Então é importante uma pessoa que está pensando em suicídio levar em consideração que ela tem uma outra doença por trás que está
alterando o seu julgamento. Outro mito também muito comum é de que as pessoas que fazem isso só querem chamar a atenção, elas não vão de fato levar a sua vida a fim, né? Elas só querem chamar muita atenção. Então, a maioria dos suicidas, ele fala e dá sinais sobre a sua ideia de morte, sim. E boa parte dos suicidas, ele expressa essa vontade, esse desejo dias ou semanas antes. E uma hora ele consegue de fato concluir ao seu plano, a sua tentativa, ao seu planejamento. Então é muito importante ficar atento, porque a pessoa dá sinais e uma hora, mais cedo ou mais tarde, ela acaba conseguindo. Outro mito: quando o indivíduo ele mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Mito: nos próximos dias, né, quando a pessoa ainda às vezes está internada no hospital, logo após a sua tentativa, são os momentos que a pessoa está mais fragilizada. Por quê? Ela fez uma tentativa, não conseguiu, está frustrada, sente culpa, vergonha. Então é muito importante que a família, os amigos, a equipe profissional também que está cuidando, esteja muito atento com esse paciente nesses primeiros dias pós uma tentativa frustrada. Bem, e um outro mito é de que a gente não deve falar sobre suicídio porque isso acaba aumentando o risco. É mito, né, gente? Falar sobre o suicídio não aumenta o risco, muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Por isso a gente tem o Setembro Amarelo. É uma forma da gente poder discutir, debater. Todo mundo conhece alguém que às vezes fala em suicídio, tem pensamentos, está passando por uma depressão, uma doença física, uma doença mental e pode acabar levando a pessoa ao suicídio. Alguns fatores de risco são muito importantes, como desesperança, desespero, desamparo, perda do sentido da vida, né? Por que eu estou vivendo? Para que eu estou vivendo? Qual que é o meu sentido? E muitas vezes até uma impulsividade, a pessoa acaba fazendo coisas das quais depois se arrependem. Outro fator de risco também muito importante é a questão da idade. Jovens e adolescentes, eles têm várias motivações, mas de forma geral é o grupo que mais corre risco. Então a gente precisa dar uma atenção muito especial a esse grupo de pessoas. As motivações dos jovens são muitas, como humor depressivo, abuso de substâncias, problemas emocionais, familiares, sociais, história familiar de um transtorno psiquiátrico, rejeição familiar, negligência, além do abuso físico e sexual na infância. Gênero. Questão de gênero, a gente tem um dado bem importante, porque as mulheres, elas são 3 vezes mais, né, frequentes entre as mulheres a tentativa. E nos homens, 3 vezes maior o número de óbitos. Por que tem essa diferença? Geralmente o homem, quando ele tenta, ele usa um meio mais letal, mais fatal. E as mulheres, elas fazem tentativas mais brandas, até por causa da sua força física, né? Acesso a armas, talvez. Então, o homem, quando ele tenta, geralmente ele consegue de primeira. A mulher, ela faz mais tentativas, mas também consegue, tá bom? Fatores, então, outros fatores de risco, né, como doenças, pessoas que estão fazendo um tratamento longo, pesado, como um câncer, uma leucemia, traumas da infância, da adolescência, história familiar genética e fatores sociais, como a gente falou, a questão da pandemia pode ser um deles, né? Separação, divórcio, fim de um relacionamento, perda de um emprego, perda de um ente querido. Então, tudo isso são fatores de risco. Como que a gente pode, então, prevenir? Bom, a primeira forma é essa, né? Nós falarmos sobre o assunto, discutirmos, estudarmos, lermos, né? A gente possa debater sobre o assunto. Encaminhar a pessoa que, de repente, está sofrendo, que está pensando no suicídio, encaminhar a um profissional especializado, esclarecer também ao paciente, né, ao familiar, o motivo desse encaminhamento, de que
é algo sério e o suicídio ele pode ser sim prevenido. Certificar de que a pessoa foi para o atendimento, porque às vezes a gente só encaminha e esquece, né? Daqui um mês, daqui 2, você vai atrás e a pessoa, não fui, não deu certo. Então, assim, certificar de que a pessoa realmente procurou ajuda profissional. Fazer da família e dos amigos, né, verdadeiros parceiros no acompanhamento, porque eles estão mais próximos. Estar junto da pessoa, nunca deixá-la sozinha e tomar cuidado com possíveis meios para cometer suicídio, como acesso a armas, comprimidos, cordas, facas e etc. A gente tem aí o apoio do Centro de Valorização da Vida, 188, é gratuito, você pode ligar a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, eles estão ali para dar um apoio e um suporte. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e não é só porque o Setembro Amarelo está acabando que nós não vamos falar sobre isso. É o ano todo de prevenção ao suicídio e sim, o suicídio pode ser prevenido.